No centro aqui, nós temos 22 mil domicílios vazios. Em São Paulo tem mais imóveis vazios do que a carência habitacional. E o centro fica degradado. Se você tivesse passando fome, com seus filhos sem teto, você não ocuparia um prédio que está vazio só criando rato e barata? Quem não luta! Quem não luta! Moro na Rua Aurora 460, faz 25 anos que eu moro lá. Eu cheguei da Síria dia 24 de dezembro, dia 26 de dezembro vim aqui para essa região. Cheguei com 15 anos de idade. Esse processo de revitalização do centro, revitalização entre aspas, né? Gosto muito do bairro porque foi o único local que eu achei mais melhor para sobreviver. É aqui o meu lugar, sabe? Eu gosto daqui. Esse processo de abandono do centro a gente tem que discutir com muito cuidado, porque ele não foi abandonado. Ele foi abandonado por uma parte com o maior poder econômico da sociedade paulistana. Essa sociedade paulistana, com maior poder econômico, ela optou por morar em outros contextos urbanos, em bairros de outros tipos. Até basicamente os anos 50, o centro era um lugar de prestígio, onde estavam as lojas elegantes, onde estava o comércio de alto padrão. Foi a partir dessa década, justamente com o crescimento da cidade e, sobretudo, a separação de classes, né, de uma forma mais acentuada, o quadrante sudoeste se firmando como o local de classes da elite paulistana, é que o centro começa a ser esvaziado de um certo número de funções que normalmente são associadas à área central. Isso foi acontecendo principalmente a partir da década de 70, né? Com a construção do Minhocão, com as grandes intervenções viárias. Com o que a gente pode chamar de emergência de dois novos centros de funções, especialmente do setor financeiro bancário, né? É a Avenida Paulista e a Faria Lima. O centro da cidade, com a consolidação da área metropolitana, ele se constituiu como a porta de entrada do que a gente chama de quadrante sudoeste da cidade, né? Que é o Entre Rios, que fica um quadrante entre o Rio Tamanduateí, Pinheiros e Tietê, né? Que é onde tem a grande maioria dos empregos da metrópole. E aí o centro ele foi se popularizando mesmo, e ele foi sofrendo essa pressão diária com essa circulação de tráfego, de pessoas, de transporte coletivo. E as classes médias e altas, elas foram buscando os bairros onde não tem essa dinâmica, essa intensidade na utilização. E agora a gente vê que tem uma retomada. Existe um retorno dessa população para a área central, para os bairros ditos centrais, né? E isso, de certa forma, é uma consequência dessa necessidade de habitação, né? Morar no centro é mais barato. Morar no centro, você está próximo dos serviços, você está próximo de oferta de emprego. No censo de 90 até 2000, houve saída de população do centro. Do censo de 2000 a 2010, aumentou a população no centro, né? Aumentou em 63 mil habitantes.
Eu falo que tem diversos fatores aí contribuindo, a melhoria de renda da população, mais emprego. São Paulo está ficando muito grande e eu acho que o maior motivo desse êxodo ao contrário para o centro de São Paulo, esse retorno, é por causa da facilidade que é morar no centro de São Paulo. E realmente, quer dizer, você vai para um cinema, você vai a pé, ou no máximo pega o metrô e volta, gente, sabe? E também acho que o centro tem melhorado. Se você vê, por exemplo, a Vieira de Carvalho. A Vieira de Carvalho, há 5 anos atrás, era um lugar decadente. Deram uma revigorada ali no Largo do Arocho, né? Ali agora é point da moçada. Você já tem 10 anos de tentativas de formulação de uma política habitacional na área central. Então já a gente está começando a colher resultados, né? Se você analisa a região metropolitana de São Paulo, você vai perceber que você não tem mais área onde vai ser alocada esse acréscimo populacional, né, que toda a cidade tem, né? São Paulo cresce 200 mil habitantes por ano. Para onde essa população vai? É importante que a gente pense em formas de trazer essa população para as áreas com infraestrutura. E as áreas com infraestrutura são as áreas centrais. Tem esses fatores que contribuíram, mas o decisivo eu falo que foi a luta do sem-teto. Porque nós temos, eu não me lembro todos de cabeça, mas nós temos em torno de mais de 20 projetos no centro que o poder público foi obrigado a fazer, que fixaram a população aqui. E é resultado das ocupações. Anteriormente, as famílias elas eram empurradas e hoje a gente está voltando a ocupar o centro. Agora, por quê? O governo é bonzinho? Não, porque a gente fez muita luta e hoje existe o Iscala Jorge, hoje existe o Hotel São Paulo, hoje existe um Brigadeiro Tobias. O MSTC, a União de Luta dos Cortiços, o movimento de moradia da região centro, eles têm um papel importantíssimo, porque essa pauta da moradia de interesse social em áreas urbanas centrais foi colocada por esses movimentos de moradia na discussão pública e nas políticas públicas. Para que construir moradia afastado do centro, sem nenhuma infraestrutura, né? Aonde a família ela demora 3 horas para poder chegar em casa, tá certo? Aonde ela demora 3 horas para poder vir para o trabalho. E os imóveis no centro fechado, com dívida imensa de imposto. Então nós somos a favor o quê? Uma das nossas reivindicações é que aplique o DIS, Decreto de Interesse Social, que a partir daí desaproprie e transforme os imóveis vazios em função social da propriedade, em moradia social para a família de baixa renda. Usar uma estrutura pronta é mais simples do que você começar do zero, né? Começar uma construção nova. E você fazendo uma reforma, você acaba consumindo menos tempo.
consumindo menos tempo significa consumo menor de recursos. Eu acho que chega a 50%, se consegue 50% de economia em relação à obra nova. E aí, se você for quantificar essa questão de você não estar indo para a área periférica, facilitando a vida do morador, porque ele vai estar bem situado, próximo a uma série de benfeitorias, de vantagens, aí, né, esse número aumenta, né? A gente não está fazendo crime nenhum ocupar prédios sem função social da propriedade. A Constituição é clara e ela fala que toda a propriedade urbana e rural, ela tem que ter uma função social. O que seria a função social de uma propriedade? Seria assim, se ela é moradia, tem que estar alguém morando lá dentro. Se ela não está tendo uma função social, é legítimo que os sem-teto ocupem essa propriedade. Eu era moradora em situação de rua. É justo eu ficar na rua com os meus filhos, né? E um prédio ficar anos desocupado, sem função social da propriedade, devendo horrores de IPTU para os cofres públicos. Enquanto isso, eu ficar embaixo de um viaduto com os meus filhos. Perto daqui, naquele prédio que a gente pode até ver daqui, ó, aquele prédio lá no fundo, tá vendo? Aquele ali, ó, do lado do prédio amarelo, do lado daquele prédio amarelo tem o Prestes Maia, que foi a maior ocupação de sem-teto da América Latina. O prédio está num processo de desapropriação. O Estado sinalizou, o secretário ordenou, né, desaproprie e compre para o movimento. E aí uma juíza, sem entender, manda uma liminar de reintegração de posse com o proprietário, que se diz proprietário, mas que não prova que é proprietário, porque ele tem uma carta de arremate. Cadê o documento original? O 5º cartório negou. De posse contra 370 famílias, 295 crianças e 1.130 adultos que lá moram e conservam o edifício. Entendemos que mais uma vez a decisão expressa na sentença não está de acordo com a lei. O direito à moradia, ele é considerado um direito humano e ele está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na Constituição Federal, ele foi acolhido no artigo 6º, numa emenda em 2000. A minha preocupação é o emergente, é a liminar que está correndo, né? Como retroceder isso? Ela deveria prestar mais atenção antes de meter a caneta, né? Ela, não tem jeito, eu vou ter que fazer. E a gente batendo, não, pelo amor de Deus, existe 378 famílias e a advogada do proprietário, imagina, lá não tem 50, se tiver 30 lá é muito. Por isso que nós fizemos aquele ato e levamos para a porta, para que ela visse, realmente ela viu. Ela viu. Diz que ela olhou na janela e falou, o que é isso? O que está acontecendo, né? Nós viemos aqui mostrar quantas crianças vão para a rua.
vão para a rua, porque não tem. Onde é que nós colocamos 378 famílias? Aonde? Entendeu? Sem dizer que o prédio vai continuar fechado. Eu acho que a nossa sociedade daqui a 100 anos, 50, espero que menos, vai ver um caso como esse e vai ver o absurdo que é isso. Como assim? O Estado jogou as famílias na rua, não deu moradia para elas e lacou o imóvel inteiro e ele ficou mais 20 anos fechados? O povo na rua, juiz, a culpa é sua! O povo na rua, juiz, a culpa é sua! O movimento ele só ocupa quando o poder público não atende. Então vamos dizer, eles vão lá e pleiteiam moradia, só que não sai, né? Nós temos gente no nosso movimento que tem inscrição na Coab de 20 anos. Ocupou, tenta negociar com o poder público a reforma daquele local, né? E o atendimento das famílias. Se atender as famílias, o pessoal sai. Não atende, fica. O imóvel em questão está abandonado há mais de 20 anos, sem nenhuma utilidade para a cidade. Ele não paga IPTU desde 86, 85, uma coisa assim. Isso é uma aberração jurídica. O que o cara está esperando? Ele deve mais em IPTU do que vale o prédio. Mas o que ele está esperando? A isenção de IPTU no processo de revitalização e o imóvel começar a valer. Se eu começar então a ser uma especulação imobiliária que vale a pena então ele começar a movimentar o prédio. Esse perímetro envolve 45 quadras, né? É um perímetro delimitado pela Avenida Ipiranga, São João, Duque de Caxias, Mauá e Casper Líbero. É um perímetro onde você tem a chamada Cracolândia, né? Você tem dois grandes economias de aglomeração, você tem a Rua Santa Ifigênia e a General Osório, né? A Santa Ifigênia focada no comércio de eletrônicos e a General Osório focada no comércio de motos, bicicletas. Você tem moradia, né? Hoje você tem uma densidade de 260 habitantes por hectare, então tem 11 mil moradores, né, na área. 20 mil empregos existem na área e a ideia do projeto é, através dessa intervenção, possibilitar a entrada, né, dobrar o número de habitantes e dobrar o número de empregos. Eu acho que a gente pode pensar em dois tipos de problemas que está acontecendo nesse projeto Nova Luz. Primeiro é com relação ao processo que está sendo conduzido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano na elaboração desse projeto junto com o consórcio que foi contratado. É a falta de transparência, a falta de procedimentos democráticos, né, a falta de interlocução com os diferentes grupos de interesse, com os diferentes grupos sociais que vão ser afetados diretamente por uma possível implementação desse projeto no futuro. Esse problema no processo compromete bastante o segundo problema, que é com relação ao produto. Porque se você não constrói um produto chamado projeto urbano enraizado no processo social, você vai ter um produto urbano artificial. O projeto Nova Luz, ele foi um projeto, a meu ver, feito do helicóptero, feito de lá de cima, olhando por quarteirão, olhando por perímetro, mas não caso a caso. Houve duas reuniões, né, nessa primeira fase do projeto, que era a fase preliminar, onde houve uma convocação de toda a sociedade. E aí, a seguir, a Prefeitura organizou uma série de reuniões setoriais, onde foram chamados os diferentes atores em separado. O que se extrai desses encontros? Nada. Vira uma arena de debate, vira uma arena de crítica, vira uma arena e não acontece nada depois disso.
A participação popular tem que subentender que você vai ser levado a sério. Perfeito? Você dá uma opinião e que aquilo pode, de alguma maneira, influenciar na elaboração ou da lei ou do projeto. A partir do momento que você é ouvido para só cumprir um rito legal, tá? Você não tem, essa participação não existe. Essa questão da participação, é difícil você balizar o que é suficiente e o que não é suficiente, né? As pessoas que estão aqui também pensam. O morador que está aqui, ele quer ser notado, ele quer aparecer, ele quer ser considerado dentro do debate, sabe? Nunca tivemos nada. Eu, meu pai, minhas primas, meus amigos, nada. Nunca ninguém chegou e falou, ó, o que você está precisando, ou como você vê esse projeto. E aí, de repente, do nada, a gente ouve que vai cair. A paranoia é essa. Vai cair. O senhor Kassab está com um projeto que vai cair a Centro Higiene. Como assim vai cair? Baseado em que vai cair? E a gente fica sabendo que ele aprovou uma lei em que a gente é obrigado a vender nosso imóvel, o patrimônio, a propriedade, conseguida no decorrer de um século e pouco, para uma empresa privada. Eu trabalhei 43 anos para conseguir esse imóvel que eu tenho. 43 anos. Eu cheguei aqui com 23 anos de idade, hoje eu estou com 66, 66, estou com 66. Então eu construí tudo e trabalhei tudo para hoje eu ter esse imóvelzinho e eu tenho medo. Minha mãe depois eu morrer e minha filha não ficar com nada. O projeto arquitetônico já está concluído. Esse projeto urbano vai ser a base para que aquela área, né, seja colocada por meio de licitação para uma concessão urbanística que vai estar nas mãos de uma empresa privada. A concessão urbanística é um instrumento presente no Plano Diretor de São Paulo que permite passar para um terceiro, para a iniciativa privada, a implementação de obras de urbanização. E aí a remuneração se dá através da exploração dos terrenos localizados no perímetro definido para essa finalidade. Basicamente, a lei de concessão urbanística, ela transfere a um particular direitos que nem a própria prefeitura detém. Tá? Então, se a prefeitura não detém poderes para agir como um especulador imobiliário, como é que ela vai transferir direitos que a ela não pertence? Uma empresa privada que detém a concessão da distribuição de água na cidade está prestando um serviço público que é a distribuição de água. Uma empresa privada que tem a concessão, né, para explorar economicamente uma rodovia, né, ela está prestando um serviço público que é manter essa rodovia. Né? No caso de uma concessão urbanística, qual que é o serviço público que está sendo prestado? O concessionário que vencer a licitação, ele vai ter a possibilidade de usar o instrumento dessa apropriação para poder mobilizar os terrenos. Isso é serviço público? Né? Você permitir que uma empresa privada explore economicamente e lucre, né, com o espaço público, sem que tenha ali, né, uma efetivação de direitos sociais? O concessionário não vai poder expandir o uso desse instrumento para toda a área. Essa planta nessa cor ocre está identificando os imóveis que serão desapropriados. Os proprietários serão procurados para negociar com o concessionário uma parceria, uma implementação conjunta. E se você analisa esses imóveis em termos de ocupação, você vai ver que são os imóveis
que estão subutilizados, que tem estacionamentos, enfim. E esses laranjinhas são os imóveis que têm os prédios. O meu prédio, por exemplo, ele é tombado pelo patrimônio histórico e cortiço, ele já é cortiço e moradia de baixa renda. No projeto Nova Luz ele está lá, meu prédio fica em pé, mas eu fico dentro dele? Pela lei, se você for ler a lei, eu não tenho garantias de permanecer no apartamento, mesmo ele tombado. Por quê? É uma área de revitalização. Revitalizar, eles vão mudar a estrutura do quarteirão, a função do quarteirão, o comércio do quarteirão, as moradias do quarteirão. E eu não sei onde eu vou ficar, como eu vou ficar. Nem eu. Por que somos radicalmente contra o projeto Nova Luz da maneira como ele existe hoje? Porque ele está fundamentado numa lei inconstitucional. Desapropriação no Brasil tem que ser feita segundo interesse público ou interesse social. E quem tem que declarar interesse público ou interesse social para justificar a desapropriação de imóveis privados é o poder público e não uma empresa privada. As grandes operações urbanas da cidade, elas não são possíveis, a história tem mostrado, se ficarem unicamente na mão do poder público. Então a concessão pode ser feita assim, eu acho que deve ser analisado todas as circunstâncias de contorno, as condições para que isso possa ser feito de uma maneira que a sociedade só ganhe com isso, mas nada contra o particular executar o serviço, o particular determinar dentro das regras legais como aquilo vai ser distribuído. Eu acho que isso é muito bom, acho que isto pode, sem dúvida nenhuma, trazer benefícios para a cidade. Agora, recentemente, nós conseguimos uma liminar junto ao desembargador Souza Lima, tá? Em que ele entendia que era sim, tá, puro caso de especulação imobiliária, nos deu a liminar, a prefeitura recolhe em 2 dias, ele volta atrás, tem outro entendimento. Como é que é isso? Isso daí é o judiciário blindado? O senhor prefeito, quando da ocasião em que sanciona a lei, ele agradece o judiciário por ter entendido a necessidade e o problema. Peraí, então quando a gente tem esse tipo de informação, você fala, poxa, espera aí. A gente ainda não tem clareza de qual vai ser o procedimento para essa futura empresa concessionária realizar essas desapropriações. Quando a prefeitura diz que vai pagar valor de mercado em que época? Em que momento? No momento em que tem um comprador só na região? Que eles vão fazer um negócio mais valorizado, então você vai chegar àquele dinheiro que valia seu apartamento, você vai dar como entrada e vai ficar pagando como fosse o CDHU, que nem fosse a Coab, entendeu? Você vai ficar pagando o que falta. Porque ninguém faz isso para ninguém. Vai pegar um apartamento velho seu, cair dos pedaços e dar um novinho 0 quilômetro sem você pagar nada. Isso aí só se for um milagre, não existe. Não existe. Não existe. Viu? O POP não tem essa sorte. Não tem uma linha no projeto preliminar que fale sobre como vai ser balanceado esse impacto estrutural com o impacto social. Não tem nenhum plano para falar sobre a remoção das famílias que serão desapropriadas, para onde essas pessoas vão, a garantia de que elas voltarão para os imóveis delas. Não tem. Como é que eles vão fazer derrubar 2 prédios, por exemplo, de uma vez? Mora 100 famílias. Aonde ele vai colocar essas 100 famílias para poder construir esse prédio? Onde é que ele vai colocar essas famílias? Vai pôr na rua que nem os maloqueiros? Sem ter seu direito adquirido? Você pode ter ideia do que a prefeitura, o poder público chegar na tua casa e falar, essa casa não é mais tua. Ou você aceita esse valor para sair dela,
ou você vai ter que sair na marra. É assim que vai ser. Eu tô me sentindo como se eu tivesse uma faca na minha garganta. Eu tô me sentindo como fosse uma pessoa marginalizada, ameaçada, marginalizada. Eu não posso falar, a velha doida, a velha ficou louca. Ai, o que ela tá falando? Você pode pegar da Rua Mauá até Rio Branco, da Duque de Caxias até Ipiranga. Todo mundo está assustado. E quando a pessoa está assustada, você sabe, minha filha, ninguém trabalha direito. Tem gente que não dorme. Tem gente que dorme à base de remédios. Tem gente que não, pelados comerciantes, tá? Tem gente que não compra mais como comprava antes. Compra o mínimo e não mantém estoque. Não vai me dar infarto na hora que eu vou ver o trator entrar aqui para derrubar isso. Apesar dele, se ele vai me pagar a indenização ou não, se eu vejo um trator derrubar aqui, é capaz de me dar infarto e não sair. Não está sendo feita quase nenhuma desapropriação na Santa Ifigênia. Então, na verdade, esse medo que os comerciantes têm é infundado. Enquanto não vê isso na lei, enquanto eu não ver isso em diário oficial, eu não vou ficar sossegado. Nós precisamos da garantia. Garantia, que é uma coisa para nós ter paz, dormir em paz, porque tiraram o nosso sossego. Sim. Eu fui lá na prefeitura também, me informei, eu fui também na audiência da Câmara, vi todo aquele projeto que o prefeito quer fazer. Derrubar, alargar e construir os edifícios aqui, tudo, edifícios de alto padrão. Aqui ficaria como City Centro. Essas imagens que são utilizadas para se apresentar esses grandes projetos urbanos, né, traduzem uma situação ali muito sedutora, com muitas cores. São imagens, né? E são fantasmagorias, porque aquilo está completamente oco, está completamente esvaziado de um processo real na sociedade, né? Você vê que aquilo está artificializado completamente. Porque vai ter boulevard, vai ter café chique. Quem é a gente aqui que vai poder ir no boulevard aqui tomar café chique? Eu sei. É um projeto que eles vão em Londres, estudar. Eles vão em Paris. Agora diz que tem uma equipe da prefeitura, né? Não sei aonde, que inverno foi aí, estudar uma forma de elevador que diz que é mil maravilhas esse elevador. Mil maravilhas. Que é para apanhar no boulevard. Eu sinto falta da brasilidade no projeto Nova Luz. Eu acho que a gente tem que conseguir identificar culturalmente essa cultura imaterial que existe nesse bairro e trazer isso à tona, tornar isso algo a ser contemplado, belo, né? Porque tem beleza em tudo isso. Na Itália, todo mundo acha tão lindo o varal na Toscana. Poxa vida, é aqui no Brasil que a gente tem isso também, né? Nova Luz, para mim, é expulsar quem já está e trazer novas pessoas. Vai valorizar, e essa valorização pode levar à expulsão das famílias mais pobres. O que vai acontecer? O morador ele não vai conseguir pagar para ficar aqui mais, por causa do aluguel, por causa do imposto, por causa do condomínio, sei lá, comprar
o açougue, o mercado, a padaria. Nada impede que essas pessoas, em primeiro lugar, sigam a tendência do país e melhorem sua renda. Nós estamos vendo que nos últimos 10 anos, 30, 40 milhões de pessoas saíram da classe mais pobre e entraram na classe média. Então, elas terão condições de morar ali dentro, até porque elas terão recebido as suas unidades ali dentro. Mas vamos dizer que por qualquer razão isso se valorize e elas queiram vender, isto é propriedade delas. Elas poderão fazê-lo e talvez mudar-se de lá e ir para outro lugar. Mas isso estará no arbítrio destas famílias. Elas estarão lá, elas terão uma propriedade que se valorizará. Que bom! O poder público, ele tem justamente a responsabilidade de regular esse processo de valorização e de atuação do mercado imobiliário para tentar garantir que outros grupos sociais usufruam dessas áreas centrais da cidade, né? E que são grupos sociais que estão excluídos da lógica do mercado. Eu não vejo dizer assim, nós vamos incluir o trabalhador de baixa renda. Para isso existem ZEIs, existem mecanismos, existem programas de habitação em área central. A ZEIs é uma zona especial de interesse social. São parcelas do território do município, é um instrumento que existe em vários outros municípios no país. É um instrumento para garantir que justamente as melhorias que o poder público vier a empreender numa determinada área sejam retidas e sejam mantidas por uma população de baixa renda. Eu acho que o que faz o projeto Nova Luz ter sentido de uma esfera mais ampla é ele ter as ZEIs. Porque senão ele só seria um projeto de especulação imobiliária mesmo. A criação da lei de concessão urbanística, para que você tenha uma ideia, ela começou a ser maturada aqui na Sala São Paulo, tá? Numa reunião em que o Secov se manifestou através do vice-presidente deles na época, que era o Bernardes, dizendo claramente o seguinte: para que nós nos interessemos em revitalizar essa região, queremos isto. E isso é a lei de concessão urbanística. O Secov de maneira nenhuma determina as políticas públicas, mas o Secov não se furta a responsabilidade de estudar, debater e sugerir, formalmente, dentro da lei. Eu acho que a participação política legal, legítima das entidades, das empresas, é essencial para que uma sociedade tenha a sua representatividade. Então, olha que bacana. O Secov quer uma lei, perfeito? A AIB, que é um braço Secov, a Associação Imobiliária Brasileira, tá? Ela financia um grupo grande de vereadores que se elegem ou reelegem, perfeito? Financia o prefeito na sua reeleição. Essas pessoas são ou conduzidas ou reconduzidas à Câmara, perfeito? Aprovam uma lei de concessão urbanística. Essa entidade, a AIB, que você mencionou, ela foi fundada por cerca de 50, 60 empresas independentes, autônomas, que, por serem também do setor imobiliário, elas são sindicalizadas no Secov também. Mas a AIB é uma entidade, Secov é outra entidade. Então, é uma lei pedida pelo Secov, tá? Financiada pelo Secov. Não é fazendo esse tipo de ilação que ele vai preservar a informalidade de algumas empresas do seu setor. O que deve ser combatido é a informalidade. Comerciantes que não pagam seus impostos, lojas que não têm licenças para funcionar e oferecem insegurança aos seus visitantes. Tem comerciante que é inadimplente, que compra mercadoria do Paraguai, lógico. Você não pode generalizar, tem comerciantes que não prestam e comerciantes que prestam. Agora você tem que ir atrás, a polícia tem que ir atrás de quem não presta. Utilizar isso e a Cracolândia como pretexto para derrubar, para mim, é muito fraco. Primeiro a usar o slogan
para acabar com a Cracolândia, temos que fazer a nova luz, foi o André Matarazzo. E a partir daí, houve uma publicidade negativa maciça contra a região, perversa. Toda hora aparece na televisão Cracolândia. Não é Cracolândia, é Lojolândia. É lojas que pagamos imposto, compramos mercadoria. Vai na rua Santos Figênio, não tem crack. Vai na rua dos Andrades aqui. Aqui, isso é uma loja normal isso aqui, ó. Aonde? Cracolândia. Então ele quer falar que é Cracolândia para poder desapropriar preço de banana. Mas hoje a Cracolândia só existe na frente da Polícia Metropolitana na Rua dos Gosmões, na Rua Couto de Magalhães, e frente da Rua dos Gosmões. Eu estou vendo o momento em que eles estarão sentados na portaria da Guarda Civil Metropolitana, sede da Guarda Civil. Poxa, o que isso indica? Sabe? Então, nós não temos dúvidas que a degradação da região, ela foi fomentada. Ela não aconteceu por acaso. A partir dessa relação entre mídia, poder público, poder privado, a gente tem uma criação de um estereótipo da Cracolândia, então de que toda essa região ela estaria como uma espécie de cancro. Então a gente elimina esse ponto, e a gente elimina como? Demolindo esses imóveis, demolindo esses quarteirões onde se fazem uso da Cracolândia, das drogas, como se tivesse, então, ao demolir um espaço físico, geográfico, você tivesse condições, então, de demolir todo um grupo de viciados, um grupo de pessoas que simplesmente mudam de lugar. Tinha uma época em que toda tarde tinha o programa diário de mostrar a Cracolândia e os viciados. De tempo em tempos a gente revê esse tipo de abordagem. E isso trazia uma espécie de consentimento, né? O que a gente coloca aqui, um ícone de fábrica do consentimento. Uma espécie de consentimento social de que é um absurdo isso, então a gente tem que fazer alguma coisa. E isso legitima o Estado às ações arbitrárias em relação a toda a região. Nós somos colocados rotineiramente pela mídia como contrabandistas, como coniventes com o tráfico. A gente viu tanta coisa errada sendo noticiada como verdade pelo Estado, pela Folha, pela Veja, por aí vai, que você fala, poxa, peraí. Por que esse repórter não se dá o trabalho de checar a veracidade do que está sendo publicado? Seria bacana, né, que a mídia ela fosse favorável à questão social. Só que a mídia, a gente não vai se iludir. Vamos supor, nós estamos ali fazendo uma luta, fazendo uma ocupação, que de repente a imprensa, a mídia, tanto escrita como falada, ela poderia ajudar, olha, Sem Teto ocupa imóvel sem função social que estava desativado há 17 anos, com dívida de IPTU. Bota lá no cabeçalho, né? Não, eles não fazem isso. Sem Teto invade. Aí quando vem o despejo, a polícia vem, faz da forma deles. Sem Teto entra em choque com a polícia. Pô, quem tá com as armas? A grande imprensa é conservadora. Então é natural que ela seja mostrada de outra forma. Eu acho que a partir de 2006, quando os primeiros documentários sobre o movimento do Sem Teto começaram a surgir, entre eles o meu Dia de Festa, a população começou lentamente a olhar de outra forma, ou no mínimo entender que há outras coisas, ou seja, que a questão é muito mais complexa que simplesmente um problema policial. O melhor da festa é a porta, como ela se abre, né? Quando a gente desce, pronto, começa. A adrenalina acho que dura uns 10 minutos. Mas aonde você mora? Me dá uma chance, patroa. Eu não sei, eu não tenho endereço. Quem não luta? Quem não luta? A partir da minha experiência com o Dia de Festa, em 2004 e 2005, eu já estava trabalhando nesse roteiro. A gente se apropriou de uma realidade real, de uma situação real, para transformá-la numa poética e ela ser um dos núcleos do Estamos Juntos.
primeira vez que este filme, que fala da gente, que fala de São Paulo, que vai ser apresentado aqui no movimento, aqui na Mauá. E é muito legal, porque não é só vocês, público, e nós que fizemos o filme, é uma via de duas mãos, porque vocês são os atores e personagens desse filme. Nenhuma ilusão que filme ou cinema, apesar de a gente sonhar com isso, como estudantes, como utópicos que somos como cineastas, né? E gostaríamos que os nossos trabalhos mudassem o mundo, mas infelizmente essa não é a realidade. Não quero desapontá-la, mas eu acho que eles contribuem sim. O sem-teto tem que continuar buscando os seus direitos, ocupando os imóveis que não têm função social, e é assim que vai fazer o poder público a fazer moradia. Já teve bastante famílias que já foram atendidas, nós temos cerca de 1000 famílias que já tiveram o seu atendimento direto, definitivo, que é a moradia. Então dá resultado, entendeu? Tem que lutar. É importante deixar claro que a nossa luta é por moradia digna. É um direito garantido dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Todo cidadão tem direito à moradia. E a comissão de frente vai ocupar o quê? O portão principal da festa. O resto todo mundo já sabe. Porque quem não luta? Agora, ali na Rua Vitória, já temos notícia que uma grande construtora comprou meio quarteirão. Quer dizer, mesmo o projeto não concluído, a especulação imobiliária já começou faz muito tempo. Porque estão comprando por preço de Cracolândia e vendendo por preço de Nova Luz. O próximo passo é ser feita a licitação. A licitação para a escolha da empresa concessionária que vai cuidar da implementação do projeto. Aí os prédios vão cair, as pessoas serão desapropriadas e aí a gente não vai ter mais nenhuma chance de influenciar ou participar. Porque assim, a meu ver, o projeto vai acontecer. Os lojistas que têm o maior poder financeiro, têm escritórios dos melhores advogados ligados à desapropriação, já entraram por 2 ADINs e não conseguiram barrar o processo. Só que essa ação é para Brasília, tá? Eu espero que pelo menos alguma coisa ainda se salve em termos de judiciário. Eu sou muito cético com relação ao projeto Nova Luz, justamente porque a base social dele está muito tensionada e está se opondo ao projeto. Eu acho que dificilmente o projeto avança. O projeto tem que sair e a sociedade tem que ver como isso está sendo proposto, fazer as suas sugestões e fazer com que aquilo aconteça rapidamente. A lei da concessão urbanística ela está começando aqui no bairro Nova Luz, no bairro da Luz, Santa Ifigênia. Mas ela vai pegar São Paulo inteiro. E se passar aqui, vai passar o Brasil todo. Então, se caso acontecer, porque eu acho muito difícil, que o prefeito ele é uma pessoa muito estudada, uma pessoa muito inteligente, ele não vai pegar 50, 100, 60 famílias e deixar na rua, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso, porque ele é muito inteligente, Eu não vou permitir isso em hipótese alguma, porque é a minha vida aqui.
Nós não estamos querendo anular o projeto, nós estamos querendo que o projeto permaneça e nos favoreça. Favoreça e nós ficarmos aonde nós estamos. Nós queremos ser nos ouvidos. Nossos imóveis. Queremos ser ouvidos. E é por isso que nós estamos brigando dentro desse projeto de Nova Luz. Vamos ver se ela vai ficar nova mesmo. Eu quero que fique nova, mas com vocês morando. Eu sempre falo que eu saí do armário social. Eu me libertei, saí do armário social e comecei a exercer minha cidadania. Não estava nem aí pro meu bairro. Mas chega uma hora que você é tão massacrado moralmente, que você mora no meio do tráfico, que você mora no meio da bandidagem. Nossa, eu era motivo de chacota na escola, por causa do lugar onde eu morava. Desde pequeno eu carrego essa sina, esse fardo do centro de São Paulo. E aí, para mim, esse movimento todo, ele é quase uma libertação pessoal. Aí eu percebo hoje que é mais do que cidadania, é amor mesmo. Todo esse meu movimento, sabe o que é no fundo? É de gratidão ao lugar que sempre foi teto e chão para mim durante 36 anos. E a gente quer lutar pelo que tem direito. Eu tenho 50 anos aqui, minha filha, é justo me jogar fora assim de uma hora para outra? Nós estamos aqui lutando pelo nosso direito. A esperança é a última que morre, né? Então... Porque independente do resultado, a luta continua, né? Quem não luta está morto. É um mosquito brigando com o leão, mas uma vez o mosquito voa e pula em cima da cabeça do leão e derruba ele, filha. Eu acho que dá, eu tenho certeza, que dá pra gente fazer do centro de São Paulo um lugar melhor. E um lugar de todos.